Olá a todos, vamos dar continuidade a essas aulas de revisão. Meu nome é professor Edson Teixeira e hoje nós vamos falar de dois grupos de moléculas que são importantíssimos para que entendamos o funcionamento do sistema imunológico. Então nós começamos esse curso com a organização do sistema imunológico, passamos a estudar tópicos relacionados à imunidade inata, né? E agora temos essa aula de antígenos e anticorpos. É sempre bom, os estudantes sempre me perguntam a respeito da referência bibliográfica, eu sempre indico livros, mas às vezes os livros têm conteúdo muito grande, então é importante saber, dentro daquele capítulo, o que é mais importante. Então, é sempre bom que os professores passem a vocês, não a cópia das apresentações, mas os objetivos de aprendizagem. E hoje, no caso dos antígenos, é compreender o papel dessas moléculas no início da resposta imunológica, diferenciar o conceito de antígeno, imunógeno e apteno, reconhecer a diferença entre o que nós chamamos de epítopo, parátopo e acrétopo, citar e descrever os mecanismos de imunogenicidade dependentes de antígeno, ou seja, o que faz de um antígeno ser mais ou menos imunogênico. Isso é importante para o desenvolvimento de vacinas, por exemplo. E reconhecer a natureza dos determinantes antigênicos. E em relação aos anticorpos, definir e descrever a distribuição dessas moléculas, descrever as características estruturais, compreender a técnica de produção de anticorpos monoclonais e sua aplicação, classificar os isótipos de anticorpos e diferenciar as variações isotípicas, alotípicas e diotípicas dos anticorpos e, por fim, descrever a relação entre estrutura e função dessas moléculas. Então, os antígenos, são aquelas moléculas que vão efetivamente fazer o papel de estimuladores da resposta imunológica. Então, as respostas imunes elas ocorrem depois de uma exposição a estímulos externos, ou seja, de algo que não é próprio. As substâncias que induzem essas respostas são conhecidos como antígenos e algumas vezes chamados imunógenos. Então, você tem o antígeno aí, de amarelo, e de laranja você tem o que nós chamamos de determinante antigênico ou marcador molecular, que é exatamente aquela porção do antígeno para o qual os receptores das células do sistema imune são capazes de se associar, no caso aqui, os anticorpos. Então, o antígeno é maior, o determinante antigênico é menor, ou seja, um antígeno possui vários determinantes antigênicos. Na verdade, nós podemos melhorar ainda esse conceito. Por quê? Porque antígeno é considerado como qualquer substância capaz de se unir ou a um anticorpo ou uma célula T. Então, se uniu, houve a associação entre o receptor de célula T ou anticorpo e o antígeno, a gente chama de antígeno. E essa reação ela é fundamental para que esse antígeno seja reconhecido. Nós estudamos lá no capítulo 1 da organização do sistema imunológico que ocorre a recirculação linfocitária para até aumentar a possibilidade do encontro desse linfócito que tem esse receptor específico para aquele antígeno, para o qual ele é específico. Lembrando que cada linfócito é específico para um único determinante antigênico. Então, o antígeno é qualquer substância capaz de se unir à célula T ou anticorpos, mas moléculas de baixo peso molecular podem se unir e não desenvolver respostas imunológicas. E a essas moléculas nós chamamos aptenos. Entretanto, quando o antígeno é uma macromolécula, que pode ser formada por lipídio, por polissacarídeo, por ácidos nucleicos, mas principalmente por proteínas, essas moléculas elas são capazes de, sozinhas, estimularem a resposta imunológica. Então, nós chamamos esse tipo de antígeno de imunógeno. Quando você tem uma molécula pequena e você quer induzir resposta imunológica, você pode, através de uma proteína carreadora, estimular a resposta a essas moléculas pequenas, a esses aptenos.
Como vocês podem ver aqui, você tem o apteno, esse triângulozinho vermelho, o carreador, a esfera azul, e aqui você tem anticorpos que foram produzidos para o carreador, para o apteno e também para regiões onde existe associação entre os dois. Aqui é outra base conceitual, né? Epítopo é a porção do antígeno que se liga a um anticorpo ou TCR, né? Então é o que nós chamamos de determinante antigênico. Parátopo é o sítio de ligação do epítopo no anticorpo ou no TCR. Ou seja, o parátopo está no anticorpo ou no receptor de célula T. E o agrétopo é a porção do antígeno que se une às proteínas do MHC. Então nós vamos estudar o complexo principal, o complexo maior de histocompatibilidade, e vamos ver que para linfócitos T, os antígenos são apresentados através dessas moléculas próprias. Então, os anticorpos, eles podem, como falei, se ligar ao antígeno nativo, mas as células T, elas precisam que os antígenos sejam apresentados através das moléculas de MHC. Por isso, nós temos os conceitos de epítopo, que está no antígeno, de agrétopo, de parátopo, que está exatamente no anticorpo ou no linfócito T, e agrétopo, que é aquela região das moléculas do MHC para o qual o antígeno se liga. Então, anticorpos são capazes de se ligar ao antígeno in natura, vamos dizer assim, ou de forma conformacional, e os linfócitos, e aqui existem epítopos que são formados exatamente por essa conformação, que são os epítopos conformacionais, na figura A. Você pode ter um epítopo linear, né, também formado pela sequência, no caso aí se for uma proteína de aminoácidos presentes em posições subsequentes. Esses antígenos lineares, se houver desnaturação, eles não se perdem, os conformacionais eles se perdem. E na figura C você tem um determinante neoantigênico, que é um antígeno. É um determinante do antígeno que não estava presente, mas por conta de uma proteólise, ou por conta de uma alteração de pH, eles acabam aparecendo e podendo ser reconhecidos. Então é importante também esse conceito de determinante conformacional, linear e neoantigênico. Então aqui mais uma vez, nós temos na superior a célula apresentadora de antígeno, e ela tem a molécula de histocompatibilidade, de cinza, o peptídeo, o antigênico, né, o antígeno de verde, e a célula T com seu receptor de célula T que reconhece parte do antígeno e parte do MHC. Então aqui nós podemos mais uma vez relembrar. Epítopo é do antígeno, que é reconhecido pela célula T ou pelo anticorpo. Parátopo é na célula T, no receptor de célula T ou no anticorpo, e agrétopo é aquela região que está no MHC. Existem alguns requisitos, né? Quanto mais estranho for o antígeno, mais resposta imunológica ele induz. Quanto mais distante na evolução, mais reativo é o organismo para aquele antígeno. Mas massa molecular também é uma característica importante, ou seja, quanto maior o antígeno, mais ele desperta o sistema imune. A gente já viu isso, né, na questão dos aptenos. Os aptenos são moléculas pequenas que sozinhas não conseguem, apesar de se ligarem aos receptores, não induz resposta imune. A complexidade química, então quanto mais complexo é o seu antígeno, ou seja, se ele é composto por biomoléculas diferentes, ou se ele é composto de unidades de biomoléculas diferentes, quanto mais complexo for esse antígeno, mais indutor de resposta imune. Ele tem que ter certa estabilidade para atravessar alguns tecidos, mas ele também deve ser, dentro das células, susceptível à proteólise, porque lembrem que para linfócitos T, os antígenos precisam sofrer esse processo de lise proteica para serem apresentados através das moléculas de MHC. Então aqui é só um exemplo. Se você pega uma proteína que a composição de aminoácidos dela é formada por 2 aminoácidos repetidos, o tamanho para se induzir resposta é de 30 kD a 40 kD. Se você aumenta a complexidade, ou seja, se ao invés de 2 você coloca a tirosina aqui, você aumentou a complexidade, o tamanho
necessário para induzir resposta diminui. Ou seja, quanto mais complexa é a molécula, menor necessário o tamanho para que induza a resposta imunológica. Ou seja, essas características elas se comunicam. Não é? Então, o sistema imunológico ele é capaz de reconhecer antígenos dessas três formas. Através de anticorpos, que são os receptores da célula B, através dos receptores de célula T e através das moléculas de MHC. Então, anticorpos em célula B, TCR em célula T e moléculas de MHC presentes nas células apresentadoras de antígeno. Se vocês olharem a penúltima linha, vocês vão ver a afinidade, né? E vocês vão ver que no caso dos anticorpos é que tem a maior afinidade, ou seja, a constante de dissociação dele é bem menor do que a dos outros receptores. E outra coisa importante em relação à natureza, né, como eu falei, as imunoglobulinas são capazes de reconhecer antígenos lineares ou conformacionais, né, e podem reconhecer todo tipo de macromolécula, né, proteínas, lipídios, polissacarídeos, né. Enquanto os receptores de célula T e os genes e as proteínas do MHC são para determinantes lineares, porque essas proteínas vão ser clivadas e apresentadas a moléculas de MHC que apresentam as moléculas de TCR na célula T. Então veja que o receptor de célula T reconhece o complexo de MHC peptídeo e as células de MHC são carregadas com os peptídeos frutos da proteólise dentro das células apresentadoras de antígeno. Essa tabela é bem importante. Bom, anticorpos. Os anticorpos são moléculas de glicoproteínas produzidas por vertebrados, que são muito relacionadas, são muito parecidas entre si, e que são produzidas por uma célula diferenciada chamada plasmócito. E eles fazem a mediação do que nós chamamos de resposta imune humoral, que vem de humor, que vem de líquido, né? Então, os linfócitos B, eles são capazes, através dos seus receptores, que é um anticorpo, que é um tipo de anticorpo, reconhecer os micro-organismos e, a partir daí, produzir uma célula diferenciada chamada plasmócito, que produz essas proteínas que nós chamamos e conhecemos por anticorpos, né? Então você vê aqui um plasmócito, ele tem um retículo endoplasmático rugoso exuberante, porque essa célula está direcionada a produzir, né, os anticorpos, né? Você vê que tem mitocôndrias, mas que também a exuberância da organela nessa célula é aquela organela que produz proteína, que são o retículo endoplasmático cheio de ribossomos, né? Estamos vendo um vaso. Um micro-organismo que se liga à sua célula-alvo. Por exemplo, agora estamos vivendo a Covid, né? O vírus tem lá um receptor específico, que é o receptor da enzima conversora da angiotensina, e os anticorpos eles podem neutralizar e bloquear essa infecção, além do que sinalizam para que as células façam o que nós chamamos de fagocitose. Existe um fato histórico, né, que é a produção de anticorpos contra toxinas, né? Isso vocês podem ler depois, é importante para doenças provocadas por bactérias que produzem toxinas, e isso foi observado em cães, né? Então veja que já no século XIX nós já tínhamos, né, estudos que relacionavam a produção de anticorpos. Obviamente não se sabia exatamente todas as características estruturais, mas se sabia que alguma coisa no soro protegia contra essas infecções. No caso aqui foi contra a difteria, né? Distribuição. Onde é que os anticorpos estão? Os anticorpos estão nos fluidos biológicos do corpo, né? Plasma, líquidos intersticiais, secreções mucosas e leite materno e lágrima. Superfície da célula B, como eu mostrei a vocês, e no interior das células B também, assim como nos plasmócitos, né?
aquelas células que eu mostrei para vocês. Então eles estão nos fluidos biológicos e nas células B e nos plasmócitos. Essa é a estrutura quaternária de uma imunoglobulina comum, né? Cada cor é uma cadeia polipeptídica e você vê que ele forma mais ou menos um Y, né? Antigamente era difícil, né? Mesmo quando a gente teve lá a vacina para a difteria, né? Existia uma dificuldade de definir como eram essas moléculas, porque existe uma variação muito grande na composição desse pool de anticorpos no soro, né? Então, mas se você faz uma eletroforese de proteínas do sangue, você vai ter nessa primeira linha, né, da eletroforese bem azul a albumina, né? Depois você tem a alfa, beta e a gama globulina, que é onde estão presentes a maior parte dos anticorpos, né? Existe um tipo de tumor que foi importante para se entender a característica dessas moléculas, que é o mieloma múltiplo. O mieloma promove o desenvolvimento de uma célula imortal que produz anticorpos, né, de um só tipo, né? Na verdade, essa condição acabou por fazer com que hoje a tecnologia, a biotecnologia, possa desenvolver anticorpos provenientes de um só clone, que são chamados anticorpos monoclonais, que são muito específicos e utilizados atualmente para várias doenças. Isso rendeu um prêmio Nobel para esses três pesquisadores, um deles um argentino. Então, como é que se produz anticorpos monoclonais, né? Você tem um antígeno para o qual você quer produzir o anticorpo, você estimula em um animal, depois você faz a fusão desses linfócitos com a linhagem de células com essa alteração, com mieloma, então esses linfócitos passam a produzir anticorpos de forma discriminada, você consegue isolar cada uma dessas células e a partir de cada poço desse, você tem um anticorpo proveniente de uma só célula, né? No caso aqui, esse tipo de anticorpo, né, produzido em laboratório é chamado anticorpo monoclonal. E já existem vários anticorpos monoclonais para várias doenças, como eu falei. Quando o alvo é CD20, no caso, quando você quer diminuir a quantidade de célula B, isso é utilizado na esclerose múltipla, na artrite reumatoide. Quando você quer bloquear o desenvolvimento de vasos no tumor, que tem um receptor específico, que é o VEGF, que é utilizado no câncer de mama e de cólon, também você produz um anticorpo contra ele. Em casos de inflamação, você produz também anticorpos contra o TNF. No caso de câncer de mama, também a gente já tem disponível anticorpo monoclonal contra um receptor que está amplificado nas células desse tipo de tumor. Effective treatment of breast cancer can start deep at the root of the disease. Some of the most aggressive breast cancers are driven by a transmembrane receptor protein known as HER2, então, a member of the HER family of receptor tyrosine kinases. Roughly 20,000 HER2 receptors are typically expressed on the surface of healthy breast cells. In approximately 25% of primary breast cancers, the HER2 protein is overexpressed, resulting in tumor cells with as many as 2 million receptors present on the surface of each cell. These cancers are called HER2 positive. The effect of HER2 overexpression is a tremendous increase in receptor-mediated intracellular signaling, directing the cells to proliferate uncontrollably. For this reason, HER2-driven disease results in an aggressive form of breast cancer, which, if left untreated, can progress rapidly. Herceptin is a monoclonal antibody specifically designed to target the HER2 receptor. With an extended half-life that allows for constant exposure to tumor cells, based on preclinical studies, Herceptin delivers continuous inhibition of HER2 activity by working on both the extracellular and intracellular domains of the receptor.
Herceptin is the only approved therapy designed to bind to HER2-positive tumor cells extracellularly and flag them for destruction by the immune system. O estímulo para que essas células se multipliquem. Então vocês estão vendo aí a facilitação para o reconhecimento dessa célula tumoral através desses anticorpos, mas também a diminuição do estímulo. In addition, bound Herceptin prevents HER2 receptor activity by blocking intracellular HER2 signaling and ultimately inhibiting cell proliferation. Então a estrutura dos anticorpos, ela é formada por essa estrutura em forma de barril, como vocês estão vendo essas barriguinhas. Então isso é um domínio, né, proteico. E aí os anticorpos fazem parte de uma família de imunoglobulinas que tem ainda outras moléculas que vocês conhecem que a gente já falou, como o receptor de célula T, o MHC classe 1, o CD4, a molécula de adesão intercelular 1, ICAM1, enfim. Então esse é o domínio, né? Domínio de imunoglobulina. Você pode digerir com enzimas de forma diferente, e aí quando você utiliza pepsina, você consegue isolar dois fragmentos chamados fragmentos de ligação ao antígeno, que é chamado FAB. Então a parte do anticorpo que se liga ao antígeno estranho, ou que se liga ao antígeno, é a fração AB, que é de antigen binding. E quando você faz a digestão por papaina, você tem os dois FABs, né, as frações que se ligam ao antígeno, mas também você tem uma fração cristalizável que é chamada FC. E essa fração FC é aquela que se relaciona com o sistema imunológico. Dando a entender aqui que, na verdade, o anticorpo nada mais é do que uma chave que adapta a variação dos antígenos que existem nos micro-organismos e que evoluíram para fazer essa invasão e os mecanismos de defesa, que são vários, né, que se relacionam aqui. Você tem ativação do complemento, você tem o reconhecimento por células do sistema imunológico, dessa fração FC, enfim. Então, na fração, dentro dessa fração FAB, existem regiões em que, se você compara os anticorpos, existem regiões que variam mais, né? Se você pegar um pool de anticorpos, né, vários anticorpos de uma pessoa, e fazer a sequência de aminoácidos dessas regiões, você vai ver que existem regiões específicas na fração FAB que variam muito, e são elas que determinam se o anticorpo vai se ligar ou não àquele antígeno. Então, nesse gráfico, você vê aqui a variabilidade, né, e a quantidade de resíduos, né, cada domínio desse de imunoglobulina tem em torno de 110 aminoácidos, e você vê que tem regiões como a azul, a amarela e a vermelha em que a variação é maior. Exatamente porque é a partir dessas variações que vocês têm os CDRs, que são as regiões determinantes de complementaridade, ou seja, que faz a ligação exatamente com o antígeno. Existem vários isotipos de imunoglobulina, né? Cada um deles faz uma função. Você tem aqui a IgA, que é uma imunoglobulina que está presente nas mucosas, ela pode encontrar-se em monômero na corrente sanguínea ou em dímero na luz intestinal. Ela faz parte da imunidade mucosa, né? E a cadeia a cadeia pesada dela é chamada cadeia alfa, por isso que é IgA. Se for cadeia delta é a IgD, e a IgD está presente como receptores de células virgens, de células B virgens. A IgE, a cadeia pesada é chamada cadeia epsilon, e ela está relacionada a infecções hemolíticas e hipersensibilidade. Se vocês verificarem, ela tem uma porção a mais de cadeia pesada. Se você comparar a IgE com a IgG, você vê que ela tem mais uma dupla de barris ali na cadeia pesada. A IgG, que é a imunoglobulina, né, relacionada à memória, né, a resposta secundária, é a que se deseja quando você quer proteção, e aí ela tem a capacidade, como eu falei, de induzir a opsonização, atividade de complemento, a imunidade neonatal, né?
e a IgM, que é ela pode estar presente de forma monomérica nas células B, mas também de forma pentamérica, formando uma estrutura proteica que pode se ligar a 10 determinantes antigênicos ao mesmo tempo, e isso leva a gente compreender que essa união através dessa cadeia J faz com que essa imunoglobulina seja importante no início da infecção. Então a IgG ela tem um papel de memória, né, um papel de resposta imunológica secundária, e a IgM ocorre no início dessas infecções, né? Por isso, muitas vezes é utilizado esses testes sorológicos para você compreender se a infecção está no início ou se a infecção já adquiriu linfócitos B de memória. Então isso aqui é o que eu estava falando agora, né? No início, no primeiro antígeno, você tem um pico de IgM e depois aparece a IgG. E se você tiver, depois de um tempo após esse primeiro contato, um segundo contato, a resposta secundária é muito maior com IgG, pelo menos de maneira geral, do que da IgM. Com relação às variações idiotípicas, alotípicas e isotípicas, então quando eu falo que um anticorpo é IgG ou é IgM, eu estou falando dessas regiões que estão marcadas em amarelo nas cadeias pesadas. Então existem 5 tipos de imunoglobulina, né? E isso chama variação isotípica, é o tipo IgM, IgG, IgE, IgA ou IgD. Né? Quando eu falo de variações alotípicas, são pequenas variações que existem entre pessoas. Né? Elas podem estar tanto na cadeia leve quanto na cadeia pesada. Quando eu falo de variações idiotípicas, eu estou falando dessas em vermelho, que são exatamente essas que ocorrem na região variável e que são associadas ao antígeno. Né? São essas variações que garantem a ligação de antígenos diferentes a anticorpos diferentes. Bom, em relação à avidez e afinidade, né, isso é uma coisa importante da gente entender, né? A especificidade, né, está relacionada a um único receptor e a um único antígeno, enquanto a avidez ao conjunto de sítios de ligação. Né? Então, a avidez, quando você só tem uma ligação monovalente, é baixa, mas quando você tem vários sítios de ligação diferentes, você tem uma avidez muito mais alta, quando você tem receptores que, no caso da IgM, aqui interagem de forma polivalente. Né? E os anticorpos, eles sofrem, né? Na verdade, as células que o produzem podem sofrer maturação por afinidade. Isso nós vamos ver na aula específica de imunidade humoral. Né? Faz com que, à medida que você entra em contato várias vezes com o antígeno, você vai produzindo linfócitos B de memória que tem um aumento de afinidade cada vez maior. Né? Ocorre também, né, ocorre a mudança da forma membranar. Lembrem que o anticorpo está na membrana da célula B, ele passa a ser secretado. E outra coisa que as células B fazem é, a depender da presença de alguma citocina, mudar o isotipo. Então o isotipo de membrana é IgM ou IgD, e depois ele pode mudar esse IgM para IgG, IgE ou IgA. Então, as funções dos anticorpos: os anticorpos ativam o complemento, né, fazem a opsonização, citotoxicidade dependente de anticorpo, hipersensibilidade do tipo 1, no caso da IgE, imunidade das mucosas, imunidade neonatal, enfim, várias ações, e nós vamos detalhar algumas dessas ações quando a gente for ver a resposta imune humoral, que pode neutralizar vírus, né, que pode auxiliar com a opsonização, a fagocitose, enfim, várias funções diferentes. Existe um capítulo no ABAS, tanto da 6ª, da 7ª e da 8ª edição, falando de antígenos e anticorpos. Qualquer dúvida, vocês falem com os monitores ou no nosso retorno. A gente também está à disposição para tentar sanar alguma dúvida que por acaso permaneça depois dessa aula.